A paz do Senhor, juventude, tenham um bom dia. Hoje eu estou aqui, juntamente com o nosso irmão, para ministrar essa bendita e preciosa aula aos seus corações. Como os irmãos já sabem, eu sou o presbítero Arthur, mas talvez você que está nos visitando não me conhece ainda. Então, muito prazer. Eu sou o presbítero Reginaldo. Estaremos aqui nessa manhã para, mais uma vez, ministrar e, juntamente com vocês, aprender Glória a a Deus. palavra do Senhor nessa manhã. E nessa manhã nós estaremos o Salmo 104. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre os Salmos, encorajamento, instrução e conselhos. Então, nessa lição, nessa manhã, o Salmo 104, eu convido a todos vocês que nos assistem nessa manhã, a juventude, a parar nesse momento, não conversar, evitar ao máximo, pode compartilhar, pode entrar aí no compartilhar a aula que é preciso, deixar o seu like, participar, mas assim, muitas vezes nós perdemos muito tempo com assuntos que não convêm no chat e deixamos de prestar atenção na aula. Então, nessa manhã, vamos prestar atenção na aula, vamos compartilhar no chat, mas não vamos desligar do que vai ser ministrado nessa manhã, porque é um convite a adorar o nome do Senhor, a meditar na glória, a meditar em tudo que Ele fez, na sua criação. Então, nessa manhã, um convite a todos vocês a se desligar de tudo e meditar na grandeza do nosso Deus. A nossa lição nessa manhã é a lição 10. Fala, bendiga ao Deus Criador. O nosso texto principal, ele está em Salmo 104, de 1:35. Fala assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvai ao Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Texto maravilhoso, esse texto principal. O resumo da lição diz o seguinte: Deus é majestoso e glorioso, e suas obras revelam a sua magnificência. Por isso, somos chamados a louvá-lo, meditar em seus feitos e bendizê-lo por toda a vida. Vamos chamar o nosso jovem agora para fazer a leitura do nosso texto bíblico. A paz do Senhor, juventude. Meu nome é Rodrigo, estou aqui para fazer a leitura com vocês. Vocês que nos visitam, sejam bem-vindos. Leia também o Salmo conosco, o Salmo 104. Para quem tem um devocional, página 618. Eu amo os salmos. Faça os salmos, esses salmos da sua adoração, o seu louvor, da sua oração. Leiamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Está vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador, lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes, a tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundastes. Termo lhes pusestes, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo o animal do campo, os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou. Onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são para as cabras montesas, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento.
nasce o sol e logo se acolhem e se deitam nos seus covis, então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes, aliando os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê os seus sustentos em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles o recolhem. Abre a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre, e o Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Deus vos abençoe. Vamos lá então na introdução da nossa ministração nessa manhã. A introdução fala para a gente: nessa manhã estudaremos um hino de louvor que celebra as obras de nosso Deus. Nesse sentido, trataremos a respeito da glória e majestade divino, aquele que criou, aquele que ordenou e aquele que sustenta toda a criação. Presta atenção nisso aqui, juventude. Esta lição é um convite para, a partir da perfeição da obra de Deus, encontrarmos sentido para superar obstáculos em nossa vida espiritual. Então, nessa manhã, nós vamos aprender que maior que os nossos problemas é o nosso Deus que tudo pode fazer. Glórias a Deus. Glória a Deus. Esse texto é um texto maravilhoso, irmãos. O Salmo 104 é de uma grandeza fantástica. E nós, nessa manhã, te convidamos realmente a meditar. Inclusive, eu gostaria até de convidar, ao término dessa aula, leia esse texto e comece a pensar no que esse salmo diz. Aparentemente, é um salmo simplesmente que exalta a Deus e a sua criação. Mas se você olhar profundamente, você vai encontrar coisas maravilhosas nesse texto. Por exemplo, o texto do verso 1 ao 23, ele fala da glória de Deus na criação. Do verso 24 ao 30, ele fala a glória de Deus na conservação dessa mesma criação. E do verso 31 ao 35, ele fala da glória de Deus na correção dessa criação. E o tópico o tópico primeiro tem por título a glória e a majestade de Deus, que fala sobre a estrutura. O primeiro ponto fala sobre a estrutura do Salmo 104. E o texto diz assim: o Salmo 104 inicia-se e encerra com a seguinte expressão: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é um hino de celebração da criação de Deus, das coisas ordenadas e sustentadas por Ele mesmo. Deus cria, ordena e sustenta a sua criação. Eu espero que você leia esse texto de uma maneira diferente do comum. Porque quantas vezes você já leu e passou por cima desse texto maravilhoso, simplesmente achando que era um texto comum. Mas ele tem particularidades excelentes. O texto diz assim: muitos estudiosos o remontam ao primeiro e ao segundo capítulo de Gênesis. Ou seja, esse salmo de louvor, salmo de número 104, ele faz referência a Gênesis, ao primeiro e ao segundo capítulo. Por isso, nós podemos apreciar uma divisão do Salmo 104 parecida com os dias de Gênesis, os primeiros dias da criação. Primeiro dia, luz, que está lá no verso 2a. O segundo dia, a divisão das águas, no verso 2b ao 4. O terceiro dia, separação entre a terra e a água, no verso 5 ao 13. A vegetação e as árvores, do verso 14 ao 18. O quarto dia, luzeiros como guardião do tempo, que está do verso 19 ao 24. O quinto dia, criaturas marinhas, do verso 25 e 26. E o sexto dia, animais terrestres e o homem. E do verso 21 ao 24. E alimentos para as criaturas, do verso 27 ao 30. Assim, essa estrutura revela a majestade e a glória do Criador. E nós somos convidados a deleitar a nossa alma nesses versos.
e enxergar isso do ponto de vista maravilhoso, do trabalho manual do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, né? Como foi falado no início, né? Esse salmo, ele todo vem revelar a glória e a majestade de Deus. Como o primeiro Arthur falou, a glória e a majestade, esse segundo subtópico aqui, Deus está vestido de glória e de majestade. Os versículos 1 e 2 dizem que Deus está vestido de glória e de majestade, que os céus são estendidos como uma cortina. Ele continua dizendo que as águas são vigamento de sua morada, o vento é o seu mensageiro, e os seus ministros um fogo abrasador. Então o céu, ele não consegue conter a majestade, a glória do nosso Deus. Esse Deus é o mesmo que Isaías 40:22 diz, que Deus está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele estende os céus como cortina, mais uma vez, e os desenrola como tenda para neles habitar. E fechando, o Salmo 96:6 diz, glória e majestade, sua face e seu santuário, revela a sua força e formosura. Esse Salmo 104 é um convite a adorar e a reverenciar o nosso Deus pela criação, domínio de um universo tão perfeito como esse que nós habitamos. Então, o Senhor, todas as coisas foram formadas e criadas por Ele, pelo poder da sua palavra. E nada do que foi feito sem a tua palavra veio a existir. Tudo pelo poder da sua palavra. E o melhor de tudo, o Senhor se faz presente em todas as partes desse universo. Não é que é igual outras religiões que acham Deus, não. O nosso Deus existe, tem atributos que é dele. Onisciente, onipresente, onipotente. Então, em qualquer face desse universo, o nosso Deus está presente. Glórias a Deus. Então, aonde você estiver, aonde você seja, como o Salmo 139, do 7 ao 10, diz para a gente, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a cama no inferno, lá o Senhor está também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, lá o Senhor está também. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Tudo foi formado pelo nosso Deus, pelo poder da tua palavra. E aonde você imaginar, o Senhor está. Seja na prisão, seja debaixo das pontes, seja debaixo do mar, seja em cima do céu, o Senhor contempla todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas, mantidas e sustentadas por Ele. Glórias a Deus. Esse mesmo Salmo 139, e fala também dessa grandiosidade, fala que os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então o Salmo 104, o livro de Salmos, ele vem revelar a grandiosidade de Deus. Ele formou todas as coisas. Nós, quando éramos uma substância informe, o Senhor já nos contemplava, já sabia como seria o seu dia de hoje. Antes de tudo fosse formado, Ele já sabia como seria a sua vida, a continuidade e o fim da sua vida, porque todo o controle está nas mãos desse Deus majestoso, que nessa manhã nós temos a oportunidade de estar conhecendo, estar meditando sobre a sua grandeza. Glórias a Deus. O Salmo 104 tem razões preciosas para que você adore o nosso Deus. Tudo foi formado pelo poder da sua palavra. Haja, mas eu e você, Ele teve o cuidado, Ele fala, façamos o homem a imagem e semelhança. Então todas as coisas vieram existir pelo poder da tua palavra, mas você e eu, Ele teve o cuidado de moldar pelas suas próprias mãos, e fomos constituídos à sua imagem e semelhança para dominar sobre toda criatura, porque o nosso Deus, Ele faz e Ele sustenta. Glórias a Deus. Glória a Deus, irmãos. Maravilhoso esse texto. E realmente, assim, o que o Reginaldo disse é exatamente o que o texto representa. Deus está vestido da sua glória e majestade. E nós precisamos entender essas coisas. Porque, por exemplo, o subtópico de número 3 tem por título Contemplando a Glória de Deus. E o autor do texto, ele ressalta a questão de nós não reconhecermos essa grandiosidade. Por exemplo, quantas vezes nós estamos abatidos ou sofrendo algum tipo de perseguição
ou até mesmo desanimados, aí nós achamos assim que Deus nos abandonou, estamos tristes, chateados, quando, mesmo como o texto diz, pode ser que uma tormenta misturada ao furacão tenha se abatido sobre a sua vida. E aí o salmista te convida a olhar para a criação. Se você olhar para a criação, não sei se você já parou para pensar nisso. Se você olhar para a criação, toda a criação funciona. Deus criou, ordenou e deixou organizado. Os pássaros pela manhã eles saem e cantam, o sol ele nasce e se põe na hora certa. A terra continua girando em torno do sol e sobre seu eixo. A criação permanece intacta, porque Deus a ordenou assim. Então, nada na criação é jogado ao léu, nada foi feito em vão. Tudo tem um propósito específico e tudo foi feito para a glória de Deus. Quando nós paramos de achar que nós somos o centro da criação e vemos que Deus e Jesus quem devem ser glorificados, a nossa vida espiritual avança. Então, que nós possamos a cada dia contemplar realmente a glória de Deus. Que nós possamos tirar o nosso foco dos nossos problemas e simplesmente parar por um momento e observar a criação, como tudo funciona, como tudo que Deus fez é para a glória dele, mas nós podemos desfrutar. Irmão, se você parar para observar como as coisas funcionam, se você parar para meditar nesse texto, faça esse exercício nesse domingo à tarde, ou agora pela manhã ainda. Pega esse salmo, leia ele cuidadosamente, aplicando ao que há ao seu redor. Vá para a varanda da sua casa, para o quintal, ou para a janela do seu prédio, observe a criação e veja como tudo vai desencadear na glória de Deus. Nós não somos o centro, Deus é o centro. E Ele criou todas essas coisas e Ele merece ser glorificado. Para isso nós somos criados. Amém? Glórias a Deus, né? Então, irmão, esse primeiro tópico aí foi um convite, foi assim uma demonstração da glória e da majestade de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, tudo foi formado por Ele, e Ele sustém todas as coisas. Existe até esses versos assim de para-choque de caminhão, né? Não fale para o seu problema, não mensure o tamanho do seu problema, mas fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Então, o nosso Deus, Ele criou todas as coisas. A sua dificuldade, as lutas que você tem nessa manhã, não é nada em comparado à majestade dEle. É Ele quem controla todas as coisas. O controle, o cetro da humanidade está em suas mãos. É Ele que diz haja, é Ele que diz fecha, é Ele que abre. A sua vida pode mudar a partir de agora. É você dar crédito à grandiosidade do nosso Deus e dar lugar para Ele trabalhar em sua vida. Ele só quer a oportunidade de caminhar com você e controlar a sua vida. Porque toda a terra, todo mundo, todo o universo, escuta a voz do nosso Deus. Ele dá ordens aos céus, Ele dá ordem às constelações, Ele dá ordem ao mar e todos obedecem. Mas nós, a única criação que não obedece ao nosso Deus, que desobedece e colhe os frutos da desobediência, somos nós. Mas nessa manhã, essa lição vem mostrar a grandiosidade dEle e vem mostrar que Ele o ama e tudo está feito para que você possa enxergar que há um Deus sobre todas essas coisas e que te ama e colocou você para administrar todas as coisas. Então, dê esse passo nessa manhã. Medite sobre a grandiosidade do nosso Deus. O nosso tópico 2 agora vai falar sobre Deus governa a criação. Eu falei, o Salmo 104, ele vem falar para a gente que tudo provém do grande Criador, do nosso Deus. Aleluia. Então vamos lá, o subtópico 1 aí, do 2. Deus criou. A questão de apresentar Deus como Criador é de grande importância para nós cristãos. Porque nele está a origem de tudo. Glórias a Deus. Por quê? Vocês sabem por que a solução para nós cristãos é de grande importância apresentar Deus como Criador de todas as coisas. Porque grandes perguntas que geram contextos, que geram várias seitas, várias doutrinas, vários problemas no universo, vêm dessas perguntas. E para nós, graças a Deus, nós não temos esses problemas, porque nós sabemos de onde tudo surgiu, de onde tudo foi formado, que é o nosso Deus. Mas essas perguntas, elas causam grande desgaste, grande perturbação na sociedade que não tem conhecimento, que perece por falta de conhecimento. As perguntas são: de onde viemos? Qual é a nossa origem?
E para onde vamos? Essas perguntas têm atormentado, porque a ciência, os cientistas, as universidades, as pessoas mais evoluídas, eles se aperfeiçoaram em enganar. Então, eles usam essas perguntas para levar as pessoas cativos a um conhecimento que vai levá-los à morte, que é formado em cima de mentira. Essas perguntas: de onde viemos, qual é a nossa origem e para onde vamos? A Bíblia responde. A Bíblia esclarece, o Salmo 104 reafirma essas respostas, não só para a igreja, mas para toda a humanidade, que a todo instante tenta mudar a verdade da história, tentando inculcar com fatos mentirosos, com ditos, com reditos contados por especialistas, por PhD, por cientistas. A todo momento que o mundo surgiu de um Big Bang, que a teoria da evolução explica grandes fenômenos existenciais, irmãos, que o modernismo, que o iluminismo, que o secularismo, que o humanismo, que o socialismo, que todos esses ismos controlam e determinam o curso da humanidade e da vida das pessoas. Irmãos, nunca foi. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Nunca foi, pois aquele que controla a história e rege com as mãos de ferro está sentado em um alto e sublime trono, que é o nosso Deus. Tem o controle de todas as coisas. Até os serafins, uma classe celestial de anjos, eles cobrem os pés, ele cobre os olhos e voam e dizem: santo, 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 que nem eles comportam a majestade do nosso Deus, nem seres celestiais comportam a grandiosidade do nosso Deus. Então toda essa mentira que o socialismo, o marxismo, o humanismo, o secularismo e o iluminismo vem para ditar as normas de um novo mundo, o controle, é tudo mentira. O que controla e o que rege o mundo é a palavra de Deus, sempre foi. Mas o diabo, o inimigo de nossas almas, vem tentando ao longo da história, com mentiras absurdas, mudar todo esse conceito para levar mentes cativas ao inferno. E é o que ele tem feito. Mas a Bíblia, que é a nossa regra de fé, ela confirma e reafirma que Deus criou tudo: luz, vegetação, árvores, criaturas marinhas, animais terrestres, homem, o alimento, tudo que nele há e da forma que ele é. Não tem esse negócio de nascer uma ameba, se tornou um ser humano, nasceu um macaco, se tornou um homem. Não. Deus criou todas as coisas da forma que é. Porque ele não ia criar uma coisa, uma ameba, se transformar um homem, um ser evoluído. Não. Deus, ele fez as coisas conforme elas são hoje em dia. Não é obra do acaso, e nem de ciência, e nem de evolução. O nosso Deus trino, criador de todas as coisas, fez da forma que é, mantém todas essas coisas. Tudo que vemos na criação tem a mão de Deus. Tudo veio à existência pelo poder da sua palavra, e sem a sua palavra nada existiria, muito menos eu e você. Então ele rege, ele mantém e ele criou todas as coisas pelo poder da tua palavra. Haja, 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 haja. É o grande autor da vida, é o grande construtor de todo o universo. Glórias a Deus. É motivo de glorificar e adorar a Deus, irmãos, em saber que o nosso Deus rege e mantém com mãos de ferro todo o universo, e nunca a história vai conseguir mudar a grandiosidade, ainda que o diabo tente. O nosso Deus está sentado em um alto e sublime trono, e tudo será julgado na hora certa. Glórias a Deus, né, Arthur? Glória a Deus, maravilhoso. Maravilha, meu Deus do céu. Glória a Deus pela sua vida, irmão. É maravilhoso. O que acontece é que, assim, eu acompanho alguns blogs científicos, né, que falam sobre astronomia, física e tudo. E é interessante, os cientistas dizem, 14 bilhões de anos um aglomerado de gases se uniu e deu uma explosão que gerou o Big Bang, que gerou planetas. Tá, isso pode ter acontecido, mas quem deu a palavra foi o próprio Deus anterior a isso. Não há 14 bilhões de anos, como eles dizem, mas nós temos que lembrar disso enquanto há oportunidade de falar. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Unicamente e simplesmente. Deus criou todas as coisas e merece ser glorificado. E esse Salmo 104 faz questão de ressaltar essa grandeza. O subtópico de número 2 diz que Deus ordenou. Deus, ele não simplesmente criou e deixou aleatoriamente, como os cientistas dizem, que a criação se deu. Não foi o aglomerado de gases que uniu, gerou gravidade, explosão, energia, não. Deus, ele criou e colocou em ordem. O texto diz que certo filósofo da antiguidade disse que é próprio do sábio ordenar. Quem disse isso foi Aristóteles. Deus, ele é dono de toda a sabedoria. Por si só, Deus é um Deus organizado.
Ele é o Deus organizado. E ele ordenou, ele criou e ele ordenou. Ele colocou tudo na sua devida ordem. Como eu disse anteriormente, acorde cedo e olhe para a criação. Está tudo no seu lugar. Como o irmão presbítero Reginaldo disse, toda a criação obedece, menos o homem. Por exemplo, se você observar um pássaro, todo dia ele vai acordar e vai cumprir a sua função. Ele vai em busca de alimento, se ele tiver filhotes, ele alimenta os filhotes, ele vai cantar para a glória de Deus, vai fazer tudo no seu tempo certo. O leão, ele vai sair para caçar, a caça do leão vai fugir do leão. A natureza, ela vai repetindo esses ciclos desde a criação. Só um ser que tem liberdade para fazer o que quiser. E a maioria desse ser escolhe não obedecer a Deus. Só que ao lermos esse salmo, nós vemos que Deus ele é grandioso. Ainda que não tivesse sido revelado nada mais, esse salmo ele traz para nós essa grandeza. Então tudo na criação, tanto humano quanto vegetal, tem um tempo estabelecido e ordenado por Deus, lá em Eclesiastes 3, 1 a 8. E não é aleatório. A criação não é um relógio que Deus deu corda e deixou solto, não. Isso revela um Criador que ordenou com precisão. Irmãos, se vocês assistirem algum cientista falando sobre o universo, se a Terra tivesse alguns quilômetros mais próximo do Sol, nós queimaríamos. Se estivesse um pouco mais longe, nós congelaríamos. A atmosfera ela só existe porque está tudo milimetricamente colocado no seu devido lugar. E assim vai permanecer tudo, até o dia que Deus disser, acabou. A criação ela permanece praticamente intacta, desde a sua época inicial até hoje, com exceção do dilúvio. E com exceção do juízo que foi dado à criação por meio do pecado de Adão, do qual nós até hoje somos, quando não estamos em Cristo, somos reféns. Mas a criação, ela tem essa precisão. Ou você acha que a sua vida não pode ser ordenada por Ele? Talvez você se questiona, por que eu estou passando por isso? Quem sabe não é a hora de você abrir os seus olhos e reconhecer. Talvez você que está nos visitando nessa manhã, talvez algum jovem te mandou esse link. Quem sabe não é a hora de você enxergar essa grandiosidade. Ou até mesmo você que já é evangélico, membro da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Quem sabe não é a hora de você olhar para essa criação e entender que o Deus Todo-Poderoso que te criou foi justamente para fazer o que o salmista diz aqui no Salmo 104. Para olhar para essa criação e enxergar que foi um Deus Todo-Poderoso, um Deus organizado, que criou todas as coisas para a glória dele, inclusive você mesmo. Não perca nenhuma oportunidade de adorar a Deus. E não se esqueça, tudo está debaixo das potentes mãos do Senhor. Até mesmo uma semente que cai na terra e deve morrer para germinar e dar frutos, tudo foi criado para a glória dele. Isso foi ordenado. Ultimamente eu tenho tido muitas experiências com plantio, né, irmãos? Vou para o meio do mato e fico lá observando. Irmãos, não há nenhuma novidade quando se trata do que Deus ordenou. Se você bota uma semente na terra, Deus dá o crescimento a ela. Todas as plantas necessitam dos mesmos nutrientes. Se você fizer do jeito certo, Deus dá o fruto. E o fruto vai nascer, crescer, cair na terra e vai gerar um broto, uma nova muda e assim sucessivamente. Se o homem fosse retirado dessa equação, a natureza caminharia livremente da mesma forma. Mas nós fomos criados para um propósito excelente, que é glorificar ao nosso Deus. Então não perca a oportunidade. Saiba que Deus ele criou e ordenou todas as coisas para a glória dele. Porque o nosso Deus é um Deus sábio. Glória a Deus, né, Arthur? A gente vê uma coisa, né, nesse tópico seu ainda, uma coisa tão simples, né? Sim. Mas as fases do desenvolvimento humano, fecundação, gestação, infância, adolescência, fase adulta e velhice. Até hoje, os cientistas, os PhDs, né, não conseguem criar vida. Por quê? Não cria. Deus, autor e consumador da vida, é uma coisa tão simples, né? A todo instante tem mulheres ficando grávidas, mulheres dando filho, as fases do desenvolvimento humano, as estações do ano, primavera, sol, verão,
tudo formatado dentro daquilo que o Senhor preparou, desde lá de trás. É claro que existem algumas interferências, que a própria ação antrópica, a ação do homem, vem destruindo tudo. Porque o homem, a única função do homem é destruir o que Deus fez. Então, e depois ele mesmo colhe as consequências disso. Mas tudo formatado, planejado, antes que houvesse mundo. Já estava tudo planejado pelo nosso Deus. Glórias a Deus. Vale a pena, irmãos. Então, o primeiro tópico foi Deus criou. Arthur falou que Deus ordenou. Ele cria, mas ele não abandona, ele ordena, ele dá ordens, ele controla. E agora Deus sustenta, que é o subtópico 3. Diz assim, Deus sustenta. Deus é Pai em todo tempo. Glória a Deus, que Ele sustenta, é Pai em todo tempo, jamais nos abandonará. Isaías 49:15 diz, porventura pode uma mãe esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa mãe se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. O Senhor é o nosso Pai, porque Ele te sustenta, Ele criou, Ele ordena, Ele te sustenta. Glória a Deus. Ele criou, Ele ordenou e Ele não abandonou a sua criação. Ele estabelece as leis naturais que garantem o sustento e o desenvolvimento de tudo que formou. Ele não cria e deixa aleatório, não. Ele criou e criou leis naturais que garantem o sustento e o desenvolvimento de tudo que foi formado. Ao homem, ele deu o quê? Não, o homem, como vai reger toda a criação, é a minha imagem e semelhança, vai ser um ser tricotômico. Eu vou dar corpo, alma e espírito. Ele criou a sua imagem e semelhança. Então, ele formou a sua imagem e semelhança. Essa máquina humana, produzida pela engenharia celestial, que ninguém hoje em dia consegue. Tem um médico até que morreu recentemente, um ortopedista, né? Eu acompanhava muito ele, e quando entrava cirurgia de joelho, trauma assim, eu pensava, doutor, vou ficar bem? Ele falou, bem quem faz é só o Criador. E eu vou tentar dar jeito de você continuar a sua vida. Porque bem e perfeito é só Deus que faz, irmão. A medicina não consegue evoluir ao ponto de você perder um braço, ela vai te dar uma prótese. Agora, como você nasceu, é só o nosso Deus. Porque essa engenharia celestial, essa engenharia celestial, ele fez uma máquina que nós somos seres humanos, dotado de corpo, alma e espírito. Essa tricotomia, esses 3 segmentos, a única finalidade é o quê? Adorar ao Senhor Jesus Cristo, na beleza da sua santidade, porque você foi criado com todo cuidado pelo nosso Deus. Ele falou, façamos, ele chamou ali a Trindade, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, para ter controle e domínio sobre esse planeta, para dominar, não para destruir o que tem acontecido, mas ele criou essa máquina, essa engenharia celestial. O ser humano, essa máquina criada por Deus, não depende de ninguém para funcionar. Você não precisa, a geladeira, o computador, você liga, desliga, mas nós não. Nós somos sustentados pelo nosso próprio Deus. Já pensou isso? Você não tem um relógio de manhã, não. Você acorda e levanta, porque é misericórdia do Senhor. Aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que está sentado sobre o globo da terra, ele que é responsável pela sua vida. Glórias a Deus. Você não depende que alguém ligue e desligue você para fazer manutenção. Glória a Deus. Tudo foi formado pelo nosso Deus, irmãos. Eu lembro daquela passagem lá de Êxodo 3:11, quando o Senhor manda Moisés para libertar o povo, e Moisés começa a dar desculpa, Senhor, a minha fala, eu sou língua pesada, eu não consigo. O Senhor fala para ele, Moisés, o Senhor fala para ele, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o que vê? Quem fez o cego? Não sou eu, o Senhor? O Criador de todas as coisas, o grande eu sou? Irmãos, todas as coisas foi formada pelo nosso Deus. Não duvide nunca disso, irmãos. Não é evolução, não é cientista, não é teoria. Não, é o nosso Deus. E a Bíblia Sagrada, esse livro que nós temos aqui, ela conta essa história e repete essa história várias vezes. É só você pegar, ter a curiosidade de ler, que o Senhor vai se revelar a você e mostrar quem é o autor e consumador de todo esse mundo. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todas as funções do nosso corpo, né? Sem essas funções seria impossível a nossa vida. É controlada pelo nosso Deus, memória, atenção, imaginação, vontade, linguagem, tudo isso
é controlado pelo nosso Deus. E esse Deus nosso, ele não dorme, ele não cochila. Ele está no controle de todas as coisas. Não é a medicina. Agora um recado aí para você que nos ouve nessa manhã, que não é cristão. Não é a medicina, não é a ciência que vai dizer se a sua vida chegou ao fim. Seja por enfermidade, seja por doença, seja por qualquer outro problema. Não é o homem que disse que é a palavra final para você. Não é o homem, é o nosso Deus. Ele abre o mar vermelho se for preciso para você passar. Ele faz brotar na água da rocha. Ele quebra correntes. Ele abre prisões. Ele faz o impossível se você der lugar para ele trabalhar em sua vida. Então não é medicina. Se você estiver acamado nessa manhã, não está em estágio final. Não é a medicina que diz. É claro que até a medicina, ele tem o conhecimento que provém do nosso Deus. Mas a última palavra vem daquele que criou todas as coisas. Então, nessa manhã, se você está num estágio terminal, passando por qualquer dificuldade, saiba que a última palavra para a sua vida vem do nosso Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. E por meio dessas faculdades, é que o nosso corpo, o nosso espírito, se comunica com o Espírito de Deus. Ele nos deu um Espírito para que comunique através de nós a sua vontade e o seu querer. É por isso que a palavra de Deus fala lá em Mateus 4,4, né? Que nem só de pão viverá o homem, porque esse corpo aqui precisa de pão, de comida, mas a alma e espírito dos quais nós prestaremos conta a Deus, precisa ser alimentados com coisas sadias, com coisas que provêm da palavra de Deus. E essas coisas nós precisamos meditar e procurar aqui, porque um dia nós daremos contas diante de Deus da nossa alma. Então, Ele te sustenta fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Tudo provém dele. A única coisa que impede dele agir na sua vida, sabe quem é? É você mesmo. O único limitador da glória de Deus se manifestar na sua vida é você mesmo. Então, nessa oportunidade, dê lugar. Tem até um louvor das crianças que eu gosto muito. Grande, tão grande. Largo, tão largo, né? Alto, tão alto. Amor maior que o mundo, mas é pequeno. O nosso Deus, ele é muito grande, ele controla todo o universo, mas ele cabe dentro do seu coração. E ele escolheu o seu coração para morar. Basta você dar espaço e carregar e se relacionar com ele, e você verá como a sua vida vai mudar. Glórias a Deus. Não dá nem vontade de parar de falar não, né? Que a grandiosidade de Deus é maravilhosa. Mas glórias a Deus, Arthur, que Deus nos teve misericórdia de nós, né? E nós estamos aqui nessa manhã, outrora estávamos aí do outro lado também, sem conhecer, mas Deus teve misericórdia de nós. Não é que nós somos bons, estamos aqui não. Estamos na mesma condição que vocês que nos ouvem nessa manhã, mas a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. E nós entendemos isso e lutamos todos os dias para perseverar e continuar crendo que o nosso Deus, o galardoador de todas as coisas, virá nos buscar. Interessante, irmão, que no assunto que você tratou, sobre Deus sustentar, você falou da medicina. Assim, a medicina ela tenta dar passos gigantescos, mas ela não consegue nem arranhar a glória da criação de Deus. Irmãos, o ser humano não tem a capacidade nem de criar água. Você sabia que não cria? Não consegue criar. Eles sabem que é o H2O, hidrogênio com oxigênio, mas não conseguem juntar os dois e produzir água. A água que nós consumimos é o que tem no planeta. Muito menos remontar um membro perdido não consegue. Meu Deus. Por quê? Porque as leis naturais foram instituídas por Deus. Na escola a gente estuda sobre as leis de Newton, as leis gerais da física, as leis dos gases, as leis planetárias de Kepler, que seja. Elas podem ter recebido esse nome pela ciência, pelos estudiosos deste mundo. Mas na criação elas são conhecidas como as leis de Deus. Glória a Deus. O próprio Deus estabeleceu cada detalhe. Eu não consigo nem imaginar um Deus todo-poderoso desenhando o que ele queria. Então, nada é aleatório. Tudo foi pensado, foi planejado e tudo é sustentado. O poder de Deus, ele é colocado em prática todos os dias. Deus criou, ordenou e sustenta todas as coisas para a glória e louvor dele. Irmão, eu desconfio que você ficou com as melhores partes aqui do texto. Que benção, irmão. Que benção, né? O tópico de número 3. Um convite para deleitar-se no bem do Senhor. O subtópico de número 1 do ponto 3 diz o seguinte: cantarei ao Senhor. Por tudo o que Deus fez e faz, o salmista diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Nesse texto inteiro de Salmo, do Salmo 104, o salmista fala da criação.
Agora ele entra na parte que cabe ao homem. Eu cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Eu volto, por exemplo, do pássaro. O pássaro, ele nasce, cresce e morre fazendo a função dele. Porque não se engane, irmão, o canto de um pássaro é para a glória de Deus. Deus mandou, ele canta. Acabou. E nós não. Nós vivemos a nossa vida da maneira que nós queremos. Muitas pessoas, na sua juventude, se entregam a uma vida mundana e deixam para entregar para Deus o resto. Só que você, jovem, tem a oportunidade de aceitar esse convite de maneira gloriosa e viver uma vida de uma maneira que agrade a Deus, uma vida que seja digna de louvar a Deus. Eu não estou falando de você sair por aí com o microfone na mão, porque nem todo mundo recebeu esse dom. Mas a sua vida pode glorificar a Deus a cada dia. Eu não me lembro exatamente qual é o nome desse pregador, mas alguns diziam que cada passo desse determinado pregador do passado era para a glória de Deus. Quando ele dava um passo era um glória a Deus, quando ele usava outra perna era um aleluia. Imagina a grandiosidade se aonde quer que você for para a glória de Deus. Você consegue imaginar como os jovens daqui da igreja já tiveram essa experiência, ir num restaurante e o restaurante está quase fechando e ali Deus usar alguém para falar com outra pessoa e essa pessoa cair em prantos e se reconciliar com o Senhor? Imagina se a sua vida for vivida dessa maneira. É um convite para viver de maneira em que a vida seja digna de louvar a Deus. Glória a Deus. Então o autor desse texto diz: assim cante ao Senhor, porque Ele criou você. Cante ao Senhor porque Ele ordena a sua vida. Cante ao Senhor porque Ele sustenta a sua vida. Em Deus, tudo é motivo para louvá-lo. E o autor aqui é muito assertivo. Glória a Tudo. Deus. Está sofrendo, irmãos? É difícil, eu sei, é complicado. Louve a Deus. Glória a Deus. Passou perseguição? Louve a Deus. Ganhou aumento? Louve a Deus. Está doente? Louve a Deus. Perdeu um ente querido? Louve a Deus. Recebeu um milagre? Louve a Deus. Louve a Deus em todo tempo. Irmãos, os pássaros não deixam de cantar porque está chovendo. Ou porque tem sol demais. É verdade. Irmão, toda a natureza glorifica a Deus a cada momento. Então, o convite do Senhor nesse verso 33, que diz assim, verso 33, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Enquanto eu tiver existência, eu louvarei ao meu Deus. Qual é o prazo da sua vida? Então, eu vou te fazer uma outra pergunta, jovem. Você que está aí no auge dos seus 20 anos, né, a média, talvez tenha alguns aí de uns 30 já, né, que no meio dos jovens tem uns jovens mais antigos. Se Deus te mostrasse quanto tempo você tem de vida, como você viveria o resto da sua vida? Se Deus abrisse no seu celular agora, que você está vendo essa aula, e dissesse assim, olha, o seu tempo de vida é de meia hora, 30 minutos. Como você viveria? Ou o seu prazo é de 30 dias, 60, 90, 10 anos. Irmãos, nós, como cristãos, nós temos um encontro marcado com Cristo. Nós sabemos a roupa que nós devemos estar, nós sabemos que devemos nos preparar, nós não sabemos quando é esse encontro, e nós insistimos em viver como se não houvesse esse encontro. Então, irmãos, preparem-se para esse encontro. Preparem-se para esse encontro, mas vivam como se vocês já estivessem lá. Foi o que foi ensinado alguns dias atrás. Se preparem diariamente para esse encontro como? Louvando e reconhecendo a glória de Deus. Porque algumas pessoas, irmãos, por que eu estou dando ênfase nisso? Algumas pessoas atribuem a sorte. Hoje eu tive sorte, me dei bem. Aí alguém recebe um presente, ou um aumento, ou uma promoção. Não, isso aconteceu porque eu sou bom. Não se engrandeça nos seus feitos. Louve a Deus em todo tempo, em toda oportunidade. Irmãos, toda oportunidade é oportunidade de glorificar a Deus. Seja nas fraquezas, nas dificuldades ou nos seus pontos fortes, por assim dizer. Se você tem uma capacidade intelectual avançada, para a glória de Deus. Se você tem uma capacidade intelectual reduzida, para a glória de Deus. Então, glorifique a Deus e prepare-se para esse encontro que você não sabe qual é, mas você sabe qual roupa você deve estar. Vestes brancas de santidade. Glória a Deus. E uma palavra de louvor nos seus lábios, porque para onde nós vamos, irmãos, haverá louvor continuamente em nossos lábios. Então vamos ensaiando por aqui, para a glória de Deus, meu irmão. Glória a Deus, aleluia, Pode né? ir.
esse tópico 3 fala um convite para deleitar no bem do Senhor, né? Sim. E assim, o Salmo 37 fala, deleita-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração, jovens. Jovens, nós, você que nos ouve nessa manhã, é para mim também. Então, deleita no Senhor, e Ele considerará os desejos do seu coração. Ah, mas será qualquer coisa? Irmãos, é os desejos do seu coração. O Senhor se importa com você. Às vezes o que não é importante para mim é importante para o nosso Deus. Mas lá em Tiago também fala, pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal para gastar nos vossos deleites. Ó, ao contrassenso. Deleita-te no Senhor, e Ele considerará os desejos do seu coração. Pedis não recebeis, porque para gastar nos seus deleites. Então, se você se deleitar na lei do Senhor, se deleitar na sua grandiosidade, na sua majestade, Ele vai conceder aquilo que você quer. Porque Ele sabe, não, Ele me busca, Ele reconhece quem é o Criador, quem o sustenta e quem o formou, eu vou conceder. Muitos não recebem e vivem oprimidos porque pedes para gastar nos seus deleites. Se o seu deleite for meditação na lei do Senhor, igual está lá em Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Se for isso, o Senhor vai conceder os desejos do seu coração. Então, nessa manhã, ó o recado, aprenda a meditar na grandiosidade de Deus e Ele concederá os desejos do seu coração. Glórias a Deus. Glória a Deus. O tópico 2 fala sobre a minha meditação. Uma vida de louvor a Deus não pode ser dissociada de uma vida de meditação. Por isso nós somos seres tricotômicos, não somos animais, né? Nós temos mente, nós temos alma, nós temos espírito, nós temos corpo, para que a nossa meditação, ela não pode ser dissociada de louvar ao nosso Deus. Por isso o Senhor te deu uma razão, uma emoção, para entender que existe um autor, existe um criador, e você merece honrá-lo. Glórias a Deus. Os judeus sempre tiveram o costume da meditação. Nós do Ocidente não temos essa prática de meditar, de ler, mas em todo tempo a meditação na Bíblia, ela foi vista pelos piedosos do passado, pelos homens do passado, John Wesley e outros mais, tiveram uma vida de meditação. Porque quando você começa a meditar na palavra do Senhor, você começa a produzir admiração. Você começa a perceber, porque muitas vezes uma leitura corrida, você não consegue entender, o nosso devocional mesmo. Muitos de nós deixamos de entender preciosidades, até eu mesmo, porque é uma leitura corrida. Mas quando você começa a ler num texto e medita, remoe aquele texto durante todo o dia, você começa a entender a grandiosidade daquele Deus. Começa a entender que não é por acaso, que existe alguém controlando a direção da sua vida. Existe alguém trabalhando por você todos os dias. Quando eu medito, eu consigo enxergar Deus organizando o seu plano em cada fase da minha vida, sendo provedor de todas as minhas necessidades, porque tudo provém dele. Tudo, não existe nada novo debaixo do céu e da terra. Todas as coisas foram criadas e são sustentadas por ele. Então, quando eu medito, eu passo a dizer, não, existe alguém que cuida de mim. Existe alguém que me deixou levantar mais um dia. Existe alguém que me leva todos os dias para o trabalho e me traz em paz. Existe alguém, não é um acaso que me livrou daquele acidente, não. São as mãos poderosas do nosso Deus. A palavra de Deus fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmão, essa fé, Deus quer que seja exercida em nós. Essa fé é para ser exercida em você, que Ele cria, Ele sustenta, e Ele dá o livramento, irmãos. Ele dá o livramento dos acidentes, da bala perdida, do homem de sangue. O Salmo fala que Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Nada foge ao seu controle. Então devemos aprender a meditar. A meditação bíblica, ela faz parte da história da igreja. Se nós começarmos a meditar, pega um trecho da Bíblia, de Salmos, igual nós lemos hoje, e medita, passa a noite meditando. Você não é assim com o namorado? Começa a namorar, você começa a pensar no que você vai fazer, como você vai fazer, você vai planejar. Isso é uma coisa, mas agora o nosso Deus, o Criador da sua vida, irmão. Então, passa a meditar e a desenvolver esse costume de meditar. E você vai ver como a sua vida espiritual vai ter um hábito, vai crescer e você vai se tornar um adorador da criação, um adorador daquele que criou, um adorador em espírito e em verdade das coisas que devem ser adoradas, que é aquilo que foi feito do nosso Deus e é para o nosso Deus. Romanos, Paulo fala, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor?
Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe emprestou para que possa ser restituído? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Então vamos meditar, irmãos, saber que o nosso Deus é o formador, criador e sustentador de todas as coisas. Aleluia. Você está afiado Glória hoje, a hein? Que bênção, glória a Deus. O interessante, irmãos, é que sobre meditação, nós temos a oportunidade diária de meditar. Nós todos os dias fazemos a nossa leitura devocional, só que, assim, é um cuidado que até eu, né, pelo menos eu sempre aplico à minha vida, eu tenho que tentar ter. Por exemplo, às vezes, devido à correria do dia, eu tenho um hábito pessoal. Se eu estou fazendo a minha leitura bíblica e no meio do texto eu já não sei mais o que está falando, eu volto lá no começo. E isso eu aprendi, porque é comum nós passarmos o olho sem deixar a palavra chegar no coração. E se essa palavra aqui não te faz ao menos pensar, possivelmente você está fazendo seu devocional errado. Então, deixe Deus falar com você. Nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus toda manhã. Mas se nós abrirmos a Bíblia pela manhã, fizermos uma leitura corrida, sem meditação, Deus vai estar gritando verdades preciosas aos nossos ouvidos e nós seremos como surdos. Então, faça assim, crie um momento, crie um ambiente devocional na sua casa, se puder. Ah, mas irmão, eu acordo cedo para pegar ônibus, acorda um pouquinho mais cedo. Se organize. O nosso Deus é um Deus de organização, né? Ele ordenou todas as coisas. E nós podemos tirar este tempo para uma meditação de qualidade. Por exemplo, se você tiver a oportunidade de orar antes ou depois de ler o texto, é maravilhoso. Esse texto, por exemplo, do Salmo 104, eu estou aqui desde a fundação da igreja, eu já passei por esse texto dezenas de vezes. E eu nunca enxerguei o que eu enxerguei essa semana meditando nesse texto. É verdade. Eu comecei a olhar e falei, Jesus estava aqui e eu não vi. É a Copa de Gênesis, né? Tá aqui, eu não vi. Aí eu fui procurar alguns textos de amparo, alguns estudiosos explicando. Eu falei, meu Deus, como é que esse povo viu isso? Então, não perca tempo. Medite dia após dia na palavra de Deus. E eu vou além. Pegando o gancho do irmão aqui, o texto que ele explicou agora, na sua revista, diz assim, homens de Deus do passado, como John Wesley, praticavam a meditação bíblica. Nós teremos muito proveito espiritual ao meditarmos em diferentes porções das Escrituras Sagradas. Faça anotações dos textos, porque às vezes essas anotações sobre o texto bíblico que você meditou vão te livrar de uma cilada, de uma enrascada ao longo do seu dia. E faça anotações também sobre as respostas de Deus dentro do texto. Isso vai enriquecendo a sua mente. Por exemplo, o irmão Reginaldo aqui hoje afiadíssimo falando dos textos de cabeça. Leu muito. Misericórdia de Deus. Sigam esse homem, vai dar certo. O subtópico de número 3. Quer acrescentar mais alguma coisa, irmão? Não, Pode ir. amém, glória a Deus. O subtópico de número 3 diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Finalmente, o salmo encerra-se com o salmista exortando a própria alma a bendizer ao Senhor. Lembre-se de que a expressão bendize a minha alma ao Senhor também inicia esse salmo, ou seja, o salmista começou adorando a Deus e está terminando adorando a Deus. O autor da revista não diz nada sobre o início do verso 35, mas esse salmo ele é tão perfeito que ele fala da criação completa da parte de Deus. Mas no final desse texto, além de terminar como ele começou, de bem dizer, ele diz o seguinte, desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Misericórdia. Ou seja, é um salmo que apresenta a criação e a sua glória e a sua majestade, mas culmina também no desaparecimento dos pecadores para a glória de Deus. Porque até nisso Deus vai ser glorificado, quando o juízo dele vier. Então, eu te convido nessa manhã a bem dizer ao Senhor, a porta ainda está aberta. Jesus tem batido dia após dia, e nós somos convidados a louvar a esse Deus Todo-Poderoso. Louvar de inteireza de coração, louvar com todo o nosso fôlego. Então, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de bem dizer ao Senhor, assim como esse salmista. Glória a Deus. Se o senhor quiser acrescentar, irmão. Rapaz, é assim, né? Igual você falou, né?
O Salmo vem falando da grandiosidade de Deus, da majestade, da glória dele. Só que ele traz também aqueles que não querem desfrutar, não querem entrar para esse banquete, né? Ele fala, existe um local preparado para eles. Você pode acreditar ou não nessa manhã. Há 2 destinos, você pode acreditar ou não. Há 2 destinos traçados, há 2 lugares preparados. Um para aqueles que meditam, um para aqueles que reconhecem, um para aqueles que estão procurando a cada dia melhorar para se achegar. E há um lugar preparado para aqueles que não querem. Salmo 89:14 fala, né? Misericórdia e verdade irão adiante dele, mas justiça e juízo são as bases do seu trono. O nosso Deus, ele é amoroso, ele é bondoso, criou todas as coisas para nós desfrutarmos dela. Mas aqueles que não querem, ele não tem por inocente. Dia após dia a porta está sendo aberta, através de internet, através de programas. Chegará um dia que essa liberdade que nós temos hoje de falar o evangelho vai ser cessada, está muito próximo. Então, ainda hoje há oportunidade para você que nos ouve nessa manhã. Jesus pode voltar hoje, nesse momento. Para mim, ele pode voltar ainda hoje. Para você, ainda hoje. Pode voltar para a igreja, um conjunto, coletivamente, ainda hoje. Mas pode voltar daqui a 50 anos, não sei. Mas para qualquer um de nós, a qualquer momento, o que você tem preparado para o Senhor nessa manhã? O que você tem preparado para o Senhor nessa manhã? Ainda hoje, ainda nessa manhã, há oportunidade. Se o arrebatamento da igreja for agora, essas coisas que você vive aqui, quando você viaja, né, Arthur? Núpcias, passeio, fala, nossa, que lugar maravilhoso. O céu é muito melhor do que isso, que lá não vai haver pecado. E lá teremos o nosso Deus dia após dia. Mas isso está preparado somente para aqueles que reconhecerem e entenderem que há uma verdade, há um caminho, que é Jesus, a verdade e a vida. Ainda hoje, nessa manhã, há oportunidade. Você que nos assiste nessa manhã, está afastado e quer retornar para o Senhor, se ajoelhe na sua casa, reconheça Jesus, venha na nossa igreja, que está aqui em cima da Antiga do Couro, em Campo Grande, Cariacica, e reconheça Jesus como Salvador de sua vida, que há salvação para você. Caso contrário, todos esses deleites, tudo isso que foi falado aqui hoje, você não terá acesso, porque o inferno foi preparado, que é uma realidade que existe, não é pregado, mas existe. E o inferno é preparado para essas pessoas que não reconhecem Jesus como Salvador, Criador e sustentador de todas as coisas. O inferno é um lugar de desprezo, de ira, de ódio, e o fogo eterno arderá continuamente sobre essas pessoas. Então, ainda hoje, você tem a oportunidade, céu ou inferno, o que eu quero está diante de você. Então, escolha nessa manhã o céu e a servir a Jesus. Glórias a Deus. Ah, é? Pô, Arthur. E é o momento mais importante agora da nossa aula também, Glória a né? Deus. Que é adorar a Deus com as nossas ofertas. Então, no monitor vai estar aparecendo aí agora a PicPay, as contas da igreja. Adore ao Senhor com o dinheiro que Ele te deu, o emprego que Ele te deu. Você ganha milhões, você ganha R$1, você ganha salário mínimo. É tudo provisão e é permissão dEle. Hoje você ganha R$10, amanhã Ele pode colocar ganhando muito mais. Depende da sua fé e depende de você crer que Ele é o sustentador de todas as coisas. Mas o que você tem nessa manhã, reconheça que Ele criou todas as coisas e mantém todas as coisas e adore com a sua oferta nessa manhã. Deus abençoe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na
cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Espero que você tenha tido a oportunidade de ofertar com o que Deus tem te suprido. Nós somos gratos ao Senhor por mais essa aula. A conclusão do autor diz o seguinte: nessa lição contemplamos a glória e a majestade de Deus. Aprendemos que esse ser glorioso criou todas as coisas, e não somente as criou, ordenou todas as coisas, e não somente as ordenou, ele sustenta todas as coisas. Isso é muito consolador, pois entendemos que não fomos deixados sozinhos no mundo. Deus está conosco. Por isso, esse é o tempo que devemos cantar ao Senhor, meditar em suas obras e bendizê-lo verdadeiramente. Nós não temos muito a acrescentar a essa conclusão, porque o texto por si só já é esclarecedor. O Deus Criador dos céus e da terra precisa ser louvado e glorificado por todos os povos existentes nessa terra. Então não perca essa oportunidade. Faça um balanço da sua vida. Você glorifica ao Senhor no seu dia a dia? Você glorifica ao Senhor com seus lábios, com seus bens, com a sua vida, com os seus passos? Aonde você está se torna um ambiente de adoração? Reconheça essa glória expressa no Salmo 104. E medite nesse texto. Não deixe passar o seu dia sem você fazer uma leitura minuciosa desse texto. Eu sei que tem bênçãos reservadas dentro desse texto para a sua vida. Não perca essa oportunidade. Glória a Deus, né? E assim, o Salmo 104, ele inicia e termina falando: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E o Salmo 103, que é antes desse aqui, começa falando: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o teu santo nome, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Meu Deus. Irmão, não se esqueça de nenhum muita dos bênção. seus benefícios. Glória a Deus, né? Que nós Salmo venhamos realmente meditar e a cada dia ter o que o salmista teve, vislumbrar o que ele vislumbrou, que a maioria dos salmos está ali: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que nós vamos bendizer o nome do Senhor nessa manhã e todos os dias de nossa vida, quer luta, quer tribulações, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Amém, irmão? Vamos Amém, orar? amém. Para encerrar essa lição nessa manhã. Posso orar, irmão? Você Oi, quer irmão, orar? por favor, fique à vontade. Feche seus olhos aí onde você estiver e vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos ao Senhor por essa manhã, por qualquer lugar, ó Deus, aonde essa palavra chegar, aonde esse vídeo for compartilhado. Abençoe, ó Deus, a nossa juventude que está assistindo esse vídeo nesse momento, ó Deus. Glorifica o teu nome, Senhor. Coloca uma palavra de louvor nos lábios desses jovens. Encha-os com teu Espírito Santo, ó Deus amado, e permita, Senhor, que eles sejam, para a glória do Senhor, a cada dia mais e mais cheios da tua presença, Senhor. Ajuda-nos a andar em santidade junto ao Senhor. Abençoa cada um dos seus filhos, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, tenha um bom domingo. Tenha um bom domingo. Amém.